Gente, então olha só, como eu tinha falado com vocês, a gente pulou aquela aula de particularidades de cirurgia palpebral, de estética, porque é uma aula mais para fellow, e eu resolvi dividir a aula de tumores conjuntivais e palpebrais em duas. Então, semana passada a gente deu tumores conjuntivais benignos e malignos, e hoje nós vamos dar tumores palpebrais benignos e malignos, ok? Não é uma aula grande, mas eu acho que é uma aula super legal, porque tem vários princípios, inclusive de reconstrução palpebral, princípios de cirurgias reconstrutoras da pálpebra. É importante dizer que quem sabe fazer uma reconstrução palpebral, sabe fazer uma blefaro, sabe fazer qualquer outra coisa. Cirurgia de reconstrução palpebral é o que a gente tem de mais complexo em termos de cirurgia de pálpebra mesmo. Então, se você consegue fechar bem uma pálpebra em camadas, se você consegue planejar a rotação de retalhos, se você consegue planejar se ali vai ser usado um enxerto, de onde vai ser tirado o enxerto, a blefaro ela fica fácil. Então, muitas vezes o fellow entra com uma sede muito grande de fazer blefaroplastia e às vezes esquece que cirurgias como essas, reconstrutoras de tumor, a gente acaba aprendendo muito mais, não só de anatomia, mas também de princípios de cirurgia palpebral importantes para depois a gente aplicar na cirurgia estética. Porque lembrar que a cirurgia estética, ela pode também vir a virar uma cirurgia reconstrutora se ela for mal feita. E a gente também pega casos complicados de outros médicos. Então, acaba que a gente precisa dessa noção de reconstrução palpebral se a gente faz, né, se a gente se dispõe a fazer um fellow de plástico. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar de tumores benignos palpebrais. Então, aqui a gente, primeiro, o tumor benigno mais comum palpebral é o papiloma, isso já foi cobrado várias vezes em prova do CBO, tá? O papiloma, ele pode ser de células escamosas, que é o mais frequente, que tem ou não associação ao HPV, que é a famosa verruga viral, que tem esse aspecto, ou ele pode ser de células basais, que também recebe o nome de ceratose seborreica, que tem esse aspecto meio oleoso, né, uma superfície meio friável, uma aparência meio céssio, meio grudada ali na margem palpebral. Então, ele pode ter essas duas apresentações. A diferenciação entre um e outro é feita por exame de anátomo patológico, né? Clinicamente, a gente sugere essas lesões como essas, que são as mais comuns, elas são bem sugestivas de papiloma, mas essa nem tanto. Às vezes a gente tem que fazer realmente o anátomo e aguardar o resultado para confirmar o diagnóstico. Temos também a ceratose folicular invertida. Desculpa a imagem que está muito ruim, porque eu tirei de um livro. Ela é pouco comum, tá? É uma lesão papilomatosa, não pigmentada de margem. E o tratamento, quando a gente vai fazer uma biópsia dessa lesão, ou vai tirar essa lesão, a gente faz um shaving. O que é o shaving? Em lesões de margem, a margem está aqui e a gente tem a lesão grudada aqui. A gente vem com uma lâmina de bisturi e faz uma delaminação na base dessa lesão rente à margem. Essa margem ela vai ficar com uma superfície cruenta, a gente deixa cicatrizar por segunda intenção e manda aquele material para anátomo, ok? Então, isso que chama shaving palpebral. Aí, dentro dos tumores benignos, a gente encontra o ceratocantoma. Aí tem um parênteses muito importante que eu tenho que fazer. Se a gente vê um paciente com esse aspecto, com uma lesão com essa aparência, a gente tem uma tendência a achar que é um tumor maligno, com certeza, porque né, as bordas muito elevadas, muito vascularizado, como ulceração central. Mas o ceratocantoma, ele tem essa área de ceratose central e ele é uma lesão benigna, por incrível que pareça, mas pode acontecer de na base dele começar a formar um carcinoma espinocelular ou um basocelular. Então, mesmo sendo uma lesão benigna, a gente indica sempre às vezes pelo risco de ter um tumor maligno na sua base, ok? Então, lembrar, gente, ceratocantoma é um tumor benigno, mas que pode ter SEC ou CBC. SEC é o que a gente usa para abreviar carcinoma espinocelular, ou CBC, que seria o basocelular, na sua base. Vamos falar ainda de tumores benignos, de lesões avermelhadas. Aí a gente tem
o hemangioma capilar, que a gente chama de névoa em morango, porque realmente tem essa coloração, né, bem forte, vermelha bem forte, e a mancha vinho do Porto, que é o chamado também nevus flâmeos. Lembrar dos hemangiomas, o CBO adora cobrar hemangioma capilar, gente, em prova de título, pelo menos na minha época, eles cobravam em todos os anos. Então, lembrar que é o tumor mais comum da infância, é mais comum em homens, tem uma predileção de 3 homens para cada uma mulher. Tem uma predileção aqui, está errado, tá? Pela pálpebra superior e pode apresentar extensões orbitárias. Em geral, gente, crianças com hemangioma, elas têm uma regressão dessas lesões até uns 8 anos de idade. Então, é comum essas lesões elas evoluírem. Mas, quando o hemangioma é muito grande, a gente às vezes opta por entrar em conjunto com o pediatra com um tratamento que é o propanolol. A gente entra com propanolol para essas crianças e a gente sabe que ele por efeito beta-bloqueador, ele tem um efeito de diminuir um pouco o tamanho dessas lesões. Então, isso é importante da gente sempre compartilhar esses casos que forem muito grandes e que não forem passíveis de ressecção, né? E que a mãe está muito incomodada ou que está induzindo, né, um problema social assim na criança, né, de todo mundo ficar olhando, a gente pode pensar no propanolol. A mancha vinho do Porto, ela é raríssima, nunca vi, nem assim, serviço de SUS, que a gente vê de tudo, né? Nunca vi. É bem raro, mas isso aqui é muito cobrado em prova do CBO. Ela está associada a um glaucoma ipsilateral, ou seja, no mesmo lugar da lesão em 30% dos casos, pode ter associação com hemangioma de coroide, e ela está associada à síndrome de Sturge-Weber em 5% dos casos, ok? Isso é mais para questão de prova do CBO. Nunca vi um paciente com nevos, muito raro. Agora nós vamos, então, fechamos os benignos. Claro, gente, que pode ter outras lesões, nevos, né? Mas eu quis citar as mais comuns, as mais importantes e aquelas que são cobradas em prova de título, tá? Então, agora vamos entrar nos tumores malignos. Aí a gente vai falar do tumor maligno mais comum da pálpebra, que é o baso celular. Tá? Isso também é super cobrado em prova. Qual é o tumor maligno mais comum na pálpebra? Carcinoma basocelular, ok? 80 a 90% dos casos de tumores malignos são CBC, em pálpebra. A ordem de acometimento. Sempre lembrar, gente, todos os tumores palpebrais, eles têm essa ordem de acometimento. Pálpebra inferior, canto medial, canto lateral, tá? Pálpebra superior, canto lateral. Só que, no caso de carcinoma de glândulas sebáceas, pelo fato da pálpebra superior ter um maior número de glândulas de meibômios, a gente vai ter uma recorrência maior na pálpebra superior em carcinoma de glândula sebácea. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Então, é só para guardar que todos os tumores da pálpebra são mais comuns em pálpebra inferior, com exceção do carcinoma de glândulas sebáceas, que é mais comum no superior, porque a superior tem mais glândulas de meibômios. Então, a ocorrência desses tumores na pálpebra superior é mais alta, tá bom? Fatores de risco, os mesmos para qualquer tipo de câncer de pele clara, exposição ao sol. O bom é que, apesar de ser comum, ele é localmente invasivo, raramente dá metástases, e os fatores de pior prognóstico é quando ele comete o canto medial. Por quê? Porque quando comete o canto medial, é mais comum a infiltração orbitária, tá? Então, sempre quando a gente tem algum carcinoma de pele nessa região, a gente pede uma TC para certificar que não está tendo uma infiltração, uma invasão orbitária. Que nesses casos aí o tratamento já seria com alguém da órbita, né, para tirar a lesão em toda a sua extensão com as margens. Também os tipos esclerosantes têm um fator de pior prognóstico. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que a gente tem um tumor na pálpebra, olha só como é que a gente faz a marcação. Então, no caso desse paciente, a gente tinha um tumor que a gente fez uma biópsia incisional. Eu sei porque todas as fotos que eu vou mostrar agora são pacientes meus, do São Geraldo. Eu não escrevi aqui, mas eu lembro de todas as biópsias. Então, fiz a biópsia incisional, era um CBC, né, um vaso celular. Na hora da cirurgia, a gente marca o limite do tumor, apesar deles terem, em geral, uma borda mais indefinida. Esse, por exemplo, estava tranquilo de marcar.
marca os limites do tumor, vem com uma régua, marca 4 milímetros, vai fazendo vários pontinhos. Então, pega a régua, vem aqui, marca um pontinho. Pega a régua, vem aqui, marca outro pontinho. Pega a régua, vem aqui, outro pontinho. E vai ligando esses pontinhos para fazer a margem de segurança. Tá? Esses tumores malignos, a gente geralmente tira 4 milímetros de margem. Agora, reparem bem aqui esse caso, que esse tumor, ele, apesar dele estar muito próximo da margem, se eu fosse pensar em 4 milímetros aqui, eu teria que tirar essa margem palpebral quase que inteira. Como lá no São Geraldo a gente dispõe de congelação, que é um jeito da gente analisar a peça e ter o resultado em hora, o que eu fiz? Eu tirei essa lesão, tirei pele, tirei o orbicular como margem profunda, uma parte do orbicular como margem profunda, e aqui eu fiz uma divisão entre lamelas, ou seja, eu separei pele orbicular de taça conjuntiva. Então eu consegui manter a minha lamela posterior. Para certificar que essa lamela posterior não estava ficando com células tumorais, eu marquei a margem superior e pedi para ele olhar os 2 pontos da margem superior ali e ver se não estava tendo nenhuma invasão na margem superior, que era o que mais me interessava. Claro que marquei também a margem inferior, a margem profunda, mandei para congelação. Com 1 hora o patologista dá o resultado, se as margens estão livres ou não. Para minha felicidade, não esse tumor ele não estava invadindo lamela posterior. Então, consegui preservar a tarse conjuntiva. O que saiu aqui foi a peça tumoral com a margem de segurança. Então, ficou um defeito de pele e um defeito aqui no meu músculo orbicular, como se fosse uma faixa do orbicular que foi retirado junto com a lesão, que era a minha margem profunda. Com isso, gente, a reconstrução fica assim, mamão com açúcar. Por quê? Aí eu tenho que reconstruir só a lamela anterior. A minha lamela posterior está íntegra. Então, com isso, eu consegui fazer um retalho de rotação com pele da pálpebra superior para a pálpebra inferior. E esse paciente ficou super bem. Eu acho que tem foto dele aí, eu vou mostrar. Só que antes disso, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Olha como é que a gente marca a peça. Olha, fio longo, margem nasal. Nem precisa de colocar outro fio na margem temporal, porque tem cílios. O patologista vai ver. E eu geralmente gosto de fazer isso aqui. Quando a gente manda para congelação, a gente não manda no formol. Então eu pego o fio, desenho com um lápis. Não é bom desenhar com caneta, desenhar com lápis, porque se você costuma desenhar com caneta, na hora que você tiver uma peça que tiver que ir no formol, a caneta ela vai borrar a peça, vai borrar o formol, vai borrar tudo. Então, geralmente, um lápis pega no papel do fio mesmo, coloca nasal, superior, temporal, coloca como é que a peça estava posicionada no olho do paciente, entrega para o patologista desse jeito. Ele vai saber que a margem, que o fio longo, a gente escrevendo, é a margem palpebral nasal. Então, com isso, ele já sabe que essa é a temporal, inferior, né, nas 2 pontas, e a profunda, que eu nem preciso marcar, porque ele vai saber a direção, né? Então, com isso, o que eu fiz nesse mesmo paciente? Uma rotação da pele e orbicular, porque nesse caso, se eu levar só a pele bem fininha, eu não vou estar repondo o músculo que foi perdido ali com a excisão do meu tumor. Então, eu levo um retalho miocutâneo, pele mais músculo, e faço essa rotação desse retalho para a pálpebra inferior. É muito importante saber a diferença de retalho e de enxerto. O retalho, gente, ele é pediculado. Então, olha aqui, eu não soltei essa pele e coloquei ela lá embaixo, não. Se eu tivesse soltado essa pele toda e colocado aqui, seria um enxerto biocutâneo. Aqui eu deixei essa região aqui presa na pálpebra superior e simplesmente fiz uma rotação do retalho e deixei um pedículo que vai servir para ajudar na vascularização desse retalho no novo leito dele, tá bem? Então, esse aqui é como é que terminou a cirurgia. E aqui é o 15º DPO desse paciente. Acaba que, como é serviço público, a gente, e fellow, né, a gente acaba, às vezes, estando no bloco no dia que o outro fellow vê, então não tem foto mais tardia desse paciente. Me incomoda o ectrópio, não sei como é que tinha ficado depois, deixa eu ver se eu tenho paciente. Não tem foto tardia desse paciente mesmo. Mas é aquela história. Todo paciente candidato a uma cirurgia reconstrutora, ele tem que ser bem esclarecido que a estética ela é secundária. A gente vai fazer de tudo para devolver a função palpebral e para tirar o tumor. Isso vai ser a prioridade. Então, a prioridade primeira é retirar o tumor. Segunda, dar função para essa pálpebra, fazer o olho fechar, dar função. Terceiro lugar, estética. Claro que se a gente conseguir unir as 3 coisas, ótimo.
mas nem sempre a gente consegue, tá? Então, é um paciente que tem que ser muito bem esclarecido em relação à estética, porque as expectativas são altas, mesmo sabendo que é um tumor. Gente, olha esse caso. Esse caso é um outro tipo de apresentação do vaso celular. É um vaso celular infiltrativo. Esse paciente ele apresentava uma margem muito cerada, com os pontos de queratinização, mas os pontos de sangramento, com neovasos. E quando você palpava aqui essa região da pálpebra, era tudo endurecido, tudo agarrado. Eu fiquei tão cismada que eu pedi uma TC para esse paciente. Eu fiquei com medo de ter até uma invasão orbitária. Para minha surpresa, não. A musculatura toda livre, ele estava com a motilidade ocular preservada, mas realmente a gente fez uma biópsia incisional aqui e veio como vaso celular. Esse é um caso que não tem como definir margem, vocês concordam? Como é que eu vou marcar uma margem de um tumor difuso desse? Então, é um típico caso que a gente tem que meio que fazer uma margem onde a gente acha que vai o tumor e mandar para congelação. E se eu faço uma ressecção como essa, no achismo, e depois vem o resultado e vem com margem comprometida, eu já reconstruí esse paciente todo, eu não vou achar mais essa margem, né? Porque é uma reconstrução grande. Então, o que acontece nesse caso? A gente fez uma ressecção em bloco de toda a margem palpebral até uns 5 milímetros, 6 milímetros aqui do ponto lacrimal inferior, tá? Esquerdo. Aí colocamos uma rédea, deixamos esse paciente esperando no bloco, enquanto isso a gente foi fazer uma outra cirurgia, mandamos para congelação a peça. Veio o resultado, margem inferior comprometida. Então a gente fez uma ampliação aqui da margem inferior, mandamos para congelação, e aí a gente, depois de vir o resultado falando que a margem estava agora totalmente livre, a gente pensou no que a gente ia fazer como reconstrução. Tem isso também, a cirurgia reconstrutora, eu acho um barato isso, né? A gente tem que ter conhecimento e um pouco de criatividade, porque na hora a gente às vezes faz um planejamento e na hora muda tudo, porque a margem vai ficando comprometida, comprometido, o defeito vai aumentando e você tem que ter cartas na manga, tanto de conhecimento como de criatividade. De onde que eu vou tirar um enxerto? Se eu rodar para cá, será que vai ficar bom? Se eu avançar um retalho, será que não vai ficar melhor? Então, nesse paciente, a gente tem um caso que o defeito vertical e horizontal é muito extenso. Nesses casos, a melhor solução é terminar o defeito fazendo um X, né, um V aqui, e fazendo um grande retalho semicircular de mostardê. Essa é a cirurgia mais punk que eu já fiz na minha vida, porque a gente realmente tem que descolar quase toda a hemifácia, né, até o terço inferior da face do paciente, e vim com esse retalho fazendo uma rotação em direção à pálpebra inferior, em direção ao defeito. Então, olha só, vê se vocês conseguem perceber. A gente ampliou aqui, tiramos esse resto de pele, viemos com esse retalho, e essa parte, ela se une com essa, e você tem aí um aspecto como esse aqui, tá? No final da cirurgia, a cicatriz vai ficar grande, a gente tem que colocar dreno, porque como é uma área muito grande, pode acontecer muita formação de seroma, então a gente tem que colocar esses drenos aqui para deixar pelo menos 24 a 48 horas, apertar um pouquinho essa lesão para ver se drena aqui algum seroma pelos drenos, né? E é uma cirurgia bem extensa que assim, é raríssimo precisar, mas a gente geralmente faz quando o defeito vertical ele ficou grande demais. E aí a gente pode lançar a mão dessa técnica de mostardê. Esse aqui é o paciente no pós-operatório. A gente vê que teve uma abertura aqui pela tensão, abriu um pouco aqui essa região, expondo os pontos de vicril do subcutâneo, tá? Então, isso aqui é um pós-op recente e acabou dando um note aqui. Então, esse paciente teve que fazer um retoque, a gente teve que fazer um retoque nessa região da margem palpebral, porque, como vocês podem ver, na hora que ele fechava o olho, estava tendo uma exposição da conjuntiva bulbar inferior. Então, foi um paciente que a gente fez um retoque depois, tá? Esse caso eu gosto muito de mostrar porque é o seguinte: quando a gente vê um paciente desse a primeira vez, a gente fica abduzido
por essa lesão e pela margem. Olha como é que a margem está espessada. Então a gente vê que não é só isso aqui, tem toda uma margem aqui que está com a arquitetura desconfigurada, espessada, avermelhada, com neovaso, com uma nodulação temporal aqui. Então isso aqui tudo vai embora, tá? Porque isso tudo é área tumoral, né? Antes de ter certeza, a gente faz a biópsia, vi que era um CBC e optamos por fazer uma ressecção em bloco. E olha só, o meu planejamento inicial, quando a gente faz a ressecção em bloco, era a técnica de Hughes. O que é a técnica de Hughes? Quando a gente faz uma ressecção em bloco, a gente tem que pensar que a gente tem quatro estruturas para reconstruir. A gente tem conjuntiva, tarso, orbicular e pele, ou seja, lamela posterior e lamela anterior. Quando a gente tem um defeito horizontal maior do que um defeito vertical, o que, que eu posso fazer? Eu posso pegar um pedaço do tarso lá da minha pálpebra superior e levar ele para a região do defeito para ser a minha lamela posterior. Ju, mas aí não vai fazer falta o tarso na pálpebra superior? Vai, se você não preservar no mínimo 4, não deixar no mínimo 4 milímetros de tarso remanescente. Então, quando a gente vai fazer a marcação da quantidade de tarso que a gente vai levar para baixo, a gente tem que marcar com compasso para deixar 4 milímetros de tarso na pálpebra superior. Vocês lembram que na pálpebra superior a gente tem o tarso, ele mede 10 milímetros e na inferior ele mede 4. Então, eu deixando 4 milímetros ali, eu estou levando 6 lá para baixo, ou seja, eu vou conseguir reconstruir essa lamela posterior tranquilamente. E também estou levando a conjuntiva tarsal junto, tá? Só que, como é um retalho, eu vou fazer a inversão da pálpebra, vou fazer o meu quadradinho de tarso que vai lá para baixo como um retalho, e na hora que eu estou soltando esse tarso para levar lá para baixo, eu aproveito para levar a conjuntiva do fórnice também, um pouquinho da conjuntiva do fórnice para servir como um pedículo para vasos nutrirem aquele tarso ali durante 45 dias. Depois dos 45 dias, esse pedículo é cortado, tá? E a reconstrução da lamela anterior, ela pode ser feita com rotação de retalho da pálpebra superior, que em geral esses pacientes têm dermatocalas, né? Quando não tem, aí a gente tem que tirar da região retroauricular, pré-auricular, mas em geral a gente consegue fazer retalhos de pele da pálpebra superior para inferior. Então vamos lá. Meu planejamento inicialmente foi a técnica de Hughes, que é essa que eu acabei de descrever. Fiz a marcação da região onde eu achava que era o tumor de caneta azul, fiz a marcação da margem de caneta preta e na hora da cirurgia eu vi essa lesão e falei assim, vou mandar para congelação, tô achando meio pigmentada demais. Me passou despercebido na avaliação clínica. Então, na hora da cirurgia, eu peguei, fiz um fuso e mandei para congelação. Resultado, minha peça toda com margens livres. Essa lesão piquititica, CBC sólido, pigmentado. Então, o que que acontece? Me pegou de surpresa. Eu estava esperando fazer um Hughes aqui, né? Rodar o tarso para cá, rodar a pele da pálpebra superior para cá. Só que agora eu me deparei com uma outra lesão tumoral que ela não foi retirada com margem. Olha só, e aqui parece que está com uma margem de segurança, mas na verdade isso aqui foi praticamente um fuso. Então eu tinha que ampliar isso aqui. Então o que que eu fiz? Eu decidi fazer ampliação fazendo V e fazendo mostardet de novo. Então fiz o V e fiz o grande retalho semicircular de mostardet. A gente descola mais ou menos até aqui, ó, eu marquei a região até onde a gente deve ressecar para ter uma boa rotação do retalho. E aqui o paciente, no primeiro dia de pós-operatório, tinha acabado de tirar os drenos, tá vendo? E aqui no terceiro mês de pós-operatório, mostrando que a pálpebra ficou super bem, apesar de ser uma técnica muito agressiva, esse paciente ficou relativamente bem. Eu acabei vendo esse paciente 4 anos depois no consultório, esqueci de colocar a foto dele aqui. A cicatriz dele ficou muito boa, né? Nossa, muito boa. Tinha tudo para não ficar, né? Porque é uma cirurgia onde a gente tem que dar uns pontos mais grosseiros por conta da tensão da pele ali, do retalho. Ficou um resultado que eu gostei. Gente, outro tipo de apresentação de base celular, ele pode apresentar essa característica ulcerada, tá vendo?
Então, assim, não tem jeito de não bater o olho e ver se que essa lesão ela é maligna, né? A gente usa os mesmos critérios do pessoal da dermatologia para ver, né, se a lesão é maligna ou benigna, ver borda, ver contorno, ver pigmentação, ver vascularização. Então, a gente usa os mesmos critérios. Bom, já nesse caso, a gente vê que tinha uma invasão para a porção canalicular da pálpebra. Então, infelizmente, nessas horas, a gente não pode ter pena, o ponto lacrimal vai embora. Só acho que é um paciente idoso, que já deve ter uma tendência a olho seco, então a gente não fica com tanto pesar assim, né? Mas, de qualquer forma, quando é paciente um pouco mais jovem, é sofrível, né? Aí a opção que a gente tem, se o paciente queixa muito de lacrimejamento, é fazer um botox de glândula lacrimal no pós-operatório, tá? Então, olha só, marcação do tumor, marcação da margem com 4 milímetros de segurança. Aí, nesse caso, veio com margens de segurança livres, tá? Tava tudo livre pela congelação. Depois que saiu o resultado, eu pude fazer realmente o Hughes, que eu queria tanto fazer naquele paciente e não consegui. Então, olha a técnica de Hughes, vamos ver se vocês vão conseguir entender pela foto. Aqui tá a pálpebra superior do paciente evertida. Eu tô deixando aqui 4 milímetros de tarso superior para a pálpebra superior, porque eu preciso também de tarso na pálpebra superior para dar sustentação para ela. Estou pegando o tarso e fui secando ele ali por baixo, levando um pouquinho da conjuntiva também e rodei lá para a pálpebra inferior. Então, olha como é que fica. A conjuntiva do fórnice, lá de cima, ela foi trazida lá para baixo, ela foi, desculpa, trazida, ela foi levada lá para baixo para servir de vascularização desse tarso, tá bom? Mas ela não vai ficar ali, até porque senão eu vou ter uma tração muito grande do fórnice da pálpebra superior. É só para pegar aquele retalho, né? Aquele retalho de tarso, e depois, com 45 dias, eu venho com um gancho de estrabismo, faço uma anestesia no pedículo, venho com um gancho de estrabismo, abro e o paciente volta a abrir o olho já com a pálpebra inferior pega, né, com os retalhos e enxertos pegos. E, como eu disse, a lamela anterior, ela é muito fácil. Em geral, esses pacientes, eles têm dermatocálise da pálpebra superior. Então, eu fiz um retalho, eu rodei o retalho da pálpebra superior para a pálpebra inferior. E esse é o aspecto do pós-operatório imediato. Ai, que pena, não tem também do pós-tardio. Bom, vaso celular também, outro tipo de apresentação. Ele pode se apresentar como lesões nodulares, com endurecidas, às vezes aderidas ali ao dorso nasal ou qualquer outra região ali periocular. Então, essa era uma paciente que ela já tinha tirado um CBC dessa região e apareceu novamente como lesão nodular, meio brancacenta, com os neovasos. E aí, o que que eu fiz? Eu quis pedir a TC para ela, para ter certeza. Hoje, deixa eu só ver aqui. Vocês estão falando alguma coisa comigo? Porque. Ah, não, beleza. É porque, como eu não estou escutando ninguém, eu fico com medo de, às vezes, ter dado um tilt aí, mas está tudo bem. Então, olha só. Aí, a gente faz a TC para ver se está tendo alguma infiltração no canto medial, tá? Então, eu vi que não tinha infiltração aqui para reto medial, né, para saco lacrimal, e aí eu pude fazer só a ressecção pura e simples dessa nodulação. Lembrando de fazer margem profunda, tá? Então, olha só, a gente então aqui, eu marquei a margem onde eu achava que era a margem do tumor, que essa era um pouquinho mais difícil, porque as bordas não estavam muito nítidas, né, a delimitação, fiz a margem de segurança, e tumores de canto medial, a gente geralmente faz uma técnica que chama VY, ou retalho indiano. O retalho indiano é quando a gente usa um U aqui em cima, e o VY é quando a gente usa um V e a gente inverte esse V aqui para a região do defeito de onde a gente tirou o tumor. Então, esse aqui é o aspecto imediato, no pós-operatório imediato. Importante ressaltar o seguinte: a gente vê que a região que a gente rodou o retalho, dependendo da quantidade de subcutâneo ou de músculo que você está levando para a região que vai receber, né, esse retalho, ele fica muito alto. Então, às vezes, é importante colocar uma gazinha molhada sobre o retalho e fazer uma sutura. A gente dá 2 pontos e fecha esses pontos por cima da gaze para tentar fazer ela ficar bem comprimindo mesmo a região ali do retalho e aplanar um pouco
essa lesão. Essa paciente foi uma que merecia isso. Olha como é que ficou alto a região aqui do retalho. Então, assim, não é uma estética que me agrada, mas ela é o caso, está curada do tumor, né? Isso é o mais importante. Bom, então finalizamos o CBC, gente. Eu aproveitei então para colocar CBC e um pouco de reconstrução, vocês viram, né? Então vamos falar agora do espino e do melanoma, e a gente termina. O espino é o segundo tumor mais comum da pálpebra. Como todo tumor, como eu disse, mais comum em pálpebra inferior, ele tem um crescimento rápido e ele é muito invasivo, diferente do CBC. Ele pode dar metástases para os linfonodos regionais em 20% dos casos. Ele pode apresentar ceratose, nem sempre precisa de apresentar vasos superficiais. E a gente sempre tem que tomar cuidado, como eu já disse antes, com o corno cutâneo e ceratocantoma, que é aquela lesão que a gente viu lá no início, que são benignas, mas pode apresentar um espino celular na sua base. O carcinoma de glândulas sebáceas é muito importante eu fazer uma observação aqui para vocês, que é isso aqui. Ó, mas primeiro deixa eu falar um pouco da característica epidemiológica. Ele é muito raro, ele é o único que é mais comum na pálpebra superior, né? Porque eu já falei, tem maior número de glândulas de meibômios, é mais comum em pacientes idosos, do sexo feminino, muito, altamente maligno, grande capacidade de disseminação. Esses pacientes eles têm que fazer rastreamento sistêmico, tá? Agora, olha só, por que é importante eu quero deixar essa mensagem? Se vocês aprenderem isso aqui na aula de hoje, eu já fico feliz. O carcinoma de glândulas sebáceas, eles podem ser nodulares ou pagetoides. E eles podem se apresentar como um espessamento da margem, perda de cílios, ou ele pode se apresentar como um calasio que não cura nunca, um calasio recidivado, ou uma blefarite crônica que nunca cura e que fica sensível àquela região. Então, lembrar, gente, calasio, quando o paciente fala que já teve calasio recidivado 2, 3 vezes no mesmo lugar, é mandatório, se você for o quarto que for mexer, o quinto que for mexer, mandar para esse material para biópsia, porque às vezes você está diante de um carcinoma de glândulas sebáceas nodular que imita um calásio e que só vai descobrir quando alguém tiver a luz de mandar um calásio para anátomo patológico. Então, eu sempre falo com os residentes assim, vou continuar batendo na tecla. Eu, na minha opinião, tudo tinha que ir para anátomo. Calásio, pterígio. Nossa, Ju, mas é um calásio assim, típico, paciente jovem, manda para exame. Por quê? Se esse paciente um dia com 60 anos tiver um carcinoma de glândula sebácea, ele vai falar assim, nossa, há muito tempo atrás eu fui no hospital Hilton Rocha, tiraram uma lesão. Ah, teve anátomo? Ah, eu vou ligar lá para o hospital para saber. Não, não vai achar, não vai ter. Aí pode processar, falar que teve desde aquela época, que por isso que ele teve de novo. Então, assim, é importante a gente ter essa documentação, porque pode ser que na época era calásio mesmo. Mas aí, se apresentar um tumor depois, mais para frente na vida, eles lembram. Fala assim, uai, na época, não sei se pediu exame. E aí, quem leva a culpa foi o primeiro que mexeu também, tá? Então, sempre mandar para exame anátomo patológico, inclusive calásio. Agora, o que a gente manda para anátomo de calásio? Não é secreção, não é pus que está dentro do calásio, não. A gente manda a cápsula, tá? Então, assim, lógico, se a cápsula tiver com um pouquinho de secreção, não tem problema. Mas o que a gente manda é aquele material que a gente tira da cápsula ali, de dentro do que estava envolvendo aquela secreção ali purulenta do calásio, tá? Mortalidade do carcinoma de glândula sebácea, 5 a 10% dos casos, e é muito comum a metástase por via linfática. Então, olha esse paciente, gente. Esse paciente tinha história de várias retiradas de calásio nessa região e falou que dessa vez o calásio veio grande demais e que crescia rápido demais e chegou desse jeito aqui no ambulatório do São Geraldo de Tumor. Então, a gente vê que não só tinha uma lesão em lamela anterior como na posterior também, né, grande, com uma característica nodular. Nesse caso, quando a gente fez a biópsia incisional e viu que era um CA de glândulas sebáceas, a gente fez, como é um carcinoma muito agressivo, fizemos uma marcação das margens bem amplas, né, 4 centímetros, mas assim, sem dó, e tiramos quase que a pálpebra superior e o canto medial inteiro desse paciente. Então, são reconstruções mais difíceis de fazer, porque a pálpebra superior, primeiro, a pálpebra superior ela é móvel, né? Não que a inferior não seja, mas ela tem uma mobilidade maior do que, uma motilidade maior do que a pálpebra inferior.
Além disso, a gente tem uma estrutura, que é o elevador da pálpebra superior, que ele tem que ser reposto, porque senão esse paciente ele vai ficar para sempre com uma ptose, né? Não adianta só colocar pele e músculo ali por cima, senão o olho dele vai ficar fechado. Aí também não adianta, ele tem visão nesse olho. Então, o que que a gente faz? O elevador dançou aqui, uma parte dele, né? Foi embora, porque foi uma ressecção completa de toda a espessura da pálpebra. Só que quando a gente vai pensar numa reconstrução, a gente tem que achar aqui o resto do elevador para reinserir ele no que vai ser o meu tarso. Então, o que foi feito aqui foi: a gente fez um Hildes invertido, tirou um pedacinho de tarso da pálpebra inferior e levou lá para cima. Além disso, como o tarso da pálpebra inferior ele já é pequeno, 4 milímetros, né? E a gente levou só 2 milímetros lá para cima, eu ainda completo esse tarso com um transplante de tarso do olho contralateral. Então, vocês podem ver que aqui o olho está mexido, porque a gente tirou um pedaço de tarso aqui e completou esse tarso da pálpebra inferior com um pedacinho do tarso, enxerto mesmo do tarso da pálpebra contralateral. Exploramos o elevador, colocamos o elevador assim, suturado na placa tarsal para a gente ter essa excursão da pálpebra nova, reconstruída. E a lamela anterior foi reconstruído com o retalho miocutâneo da pálpebra inferior, só que em vez da gente mexer com a pálpebra inferior aqui bem próximo aos cílios, optou-se por fazer essa retirada da pele no sulco nasojugal, né, na goteira lacrimal, porque a cicatriz ficaria também um pouco escondida e aqui eu já tinha mexido com o meu tarso, então mexer com lamela anterior e lamela posterior aqui não foi uma ideia. A gente preferiu fazer essa retirada de lamela do que iria repor a lamela anterior daqui da região do sulco. Então, esse aqui é o aspecto do pós-operatório imediato. Por que que tá tendo... Por que é isso aqui, gente? É a conjuntiva da pálpebra inferior que foi junto com o meu tarso lá para cima, tá? E essa pele com esse músculo aqui foi dessa região aqui do sulco nasojugal. Esse aqui é o aspecto do paciente no dia de abrir o pedículo. A gente vê que teve uma deiscência aqui de sutura na pálpebra superior e depois de aberto o pedículo, essa deiscência, a gente deixou por laissez-faire, que significa cicatrizar por segunda intenção, né, uma cicatrização tardia, a gente deixou esse tecido granular em vez de mexer novamente nele. E esse paciente, eu achei o resultado dele fenomenal para o tamanho do tumor dele. Essa cirurgia não fui eu que fiz, foi a doutora Ana Rosa, que era minha preceptora lá no São Geraldo, e, ao meu ver, foi uma cirurgia, assim, muito fantástica, porque esse paciente, ele tem a função da pálpebra superior, ele consegue fechar os olhos, ele consegue piscar os olhos e está livre do tumor, né? E nenhum rastreamento sistêmico, não foi achado nenhum foco, então, realmente, salvou a vida do paciente essa cirurgia. E para terminar, o melanoma, é muito raro o melanoma primário de pálpebra, tá? O lentigo maligno, ele é considerado um melanoma in situ, é mais comum na pálpebra inferior, como todos os tumores, menos carcinoma de glândula sebácea, vocês nunca mais vão esquecer isso, tanto que eu já repeti. 50% dos melanomas palpebrais são amelanóticos, daí a importância da gente fazer a biópsia incisional antes. Então, viu um tumor, tá com cara de CBC, faz a biópsia incisional. Isso foi um melanoma melanótico. Muda completamente a abordagem, não tanto a cirúrgica, mas a necessidade do rastreamento sistêmico, porque o melanoma já dá metástases para linfonodo, via hematogênica, com muito mais frequência, né? E nem se compara com o CBC, que é mais localmente invasivo, tá bom? Então tá, aqui temos fotinhos assim para vocês tentarem, fotos que eu usei aqui para a gente tentar descobrir o diagnóstico. Só tem esse slide aqui. Alguém quer arriscar? Deixa agora eu voltar para o chat. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o chat aqui ao mesmo tempo. Ah, eu já coloquei. Ah! Foi mal, gente. Era o próximo slide. Bom, papiloma, né? Que são esse aspecto aqui meio verrucoso, às vezes pigmentado.
Essa aqui era uma paciente que tinha uma lesão nodular aqui, com uma vascularização na superfície, era um CBC. Eu estou falando não por diagnóstico clínico, tá? Eu estou falando porque eu tenho um anátomo desses pacientes. Isso aqui é uma ceratose folicular invertida, que é uma lesão benigna, mas olha como é que parece ser até um corno cutâneo, porque tem uma ceratose aqui, então não queria adivinhar só pela análise clínica. Um CBC, né, com a lesão ulcerada, bordas bem definidas, e aqui um CBC, nessa região toda aqui nodular, que nesse caso tinha uma invasão orbitária. Quem entrou nesse caso foi a doutora Ana Rosa, que também é cirurgiã de órbita. Então, gente, resumo básico de reconstrução palpebral. Se vocês quiserem fazer um print aí ou de tirar uma foto, isso é super legal, esse resuminho, porque ele dá uma noção bem prática mesmo do que a gente faz. Toda vez, isso é importante também para trauma, tá? Para reconstrução por trauma. Às vezes vocês vão pegar trauma aí na urgência e é importante saber disso. Então, olha só, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior, se a gente tem um defeito menor que 25%, ou seja, um quarto da pálpebra, eu posso fechar direto, por planos, dependendo se for, né, se eu tiver uma laceração em bloco, por exemplo, mordida de cachorro, que eu perdi substância ali, pele, músculo, tarso e conjuntiva, ali focal, eu tenho que fazer um fechamento em direto em camadas, né? Eu vou reconstruir tarso, depois eu vou reconstruir músculo, depois eu vou fechar a pele. E a margem palpebral, a gente geralmente faz a margem palpebral com 3 pontos de seda, sempre um na linha cinzenta, é o que começa, é o que norteia, é o que vai fazer a congruência da pálpebra, esse primeiro ponto da linha cinzenta. Então, a dica que eu dou para vocês é sempre passe primeiro um ponto na linha cinzenta com seda. Passou de um lado do outro da linha cinzenta, se a gente nodar ele de cara, a gente vai dificultar um pouco a sutura do tarso ali, na hora de suturar ali embaixo, às vezes a região é muito pequenininha. Então, o que eu faço? Eu dou um laço, vejo como é que vai ficar. Não, beleza, tá bem alinhada a margem, ok. Solta assim, deixa as duas pontas soltas, aí eu vou reconstruir tarso, músculo, pele. Depois eu fecho esse ponto na margem e a gente geralmente dá mais 2 pontos. Um na frente na linha do cílio e um mais posterior. Às vezes eu não faço esse posterior porque o nó, se ele for central, ele fica roçando na córnea. Se ele for necessário, se o defeito, se você acha que a margem está um pouco mais friável e tem que fazer esse ponto mais posterior à linha cinzenta, aí coloca uma lente de contato terapêutico nesse paciente, tá? Se o defeito for menor que 50%, ou seja, menos que metade da pálpebra, a gente pode, em vez do fechamento direto, porque aí é tensão demais, o ligamento cantal lateral, ele não deixa aproximar tanto a pele, a gente faz a técnica de Tenziel. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não. A de Tenziel, gente, é um retalho semicircular como aquele que eu mostrei, só que ele é pequenininho, ele vem só aqui. Então, eu descolo só essa região da pele temporal e deslizo ela, tá bom? Mas para isso eu tenho que soltar o canto, eu tenho que fazer uma cantólise para eu conseguir dessa pálpebra vir toda, tá? Para a região do defeito. Pálpebra inferior. Se o defeito for maior, então olha só, aqui eu coloquei menos de 25%, menos de 50%, agora eu estou falando em maior do que 50%. Então, pálpebra inferior. Se eu tenho um defeito maior na horizontal, eu vou fazer a técnica de Hughes, que é a que eu falei para vocês, que é aquela da rotação do tarso, lembra? Junto com a conjuntiva. Então, a gente usa o Hughes. Se o defeito for maior na vertical, eu vou fazer a técnica de Mustardé, que é aquele grandão, aquela técnica que a gente usa o retalho sempre circular grandão e roda, ok? Na pálpebra superior, mais ou menos a mesma coisa. Se for o defeito maior que 50%, eu vou fazer o Hughes invertido com ou sem transplante de tarso contralateral, que eu mostrei para vocês aqui um caso. Ou eu posso fazer a técnica de Cutler-Bird, não sei como é que fala direito. Como é que a gente faz essa técnica? É como se eu estivesse fazendo uma reposição de lamela anterior. Aí eu tinha que ter uma foto para mostrar para vocês, passando por dentro, como se fosse uma ponte, passando da pálpebra inferior para superior, tá? Mas essa técnica, falar a verdade, assim, os resultados eles não são tão bonitos como fazer um Hughes invertido e rodar um retalho, tá? Depois eu vou mandar para vocês, eu estou devendo duas coisas para vocês já. O 5-fluoracil que eu fiquei de olhar, esqueci.
que eu estou lembrando agora, que Laura me lembrou, que Laura me cobrou na última aula e ela tá certa e eu também quero saber onde é que a gente compra. E outra, eu vou mandar uma foto para vocês dessa técnica aqui, tá? E lembrar, gente, todos os tumores palpebrais são mais frequentes na pálpebra inferior, exceto o carcinoma de glândula sebácea. O SEC conjuntival raramente dá metástase, diferente do palpebral, que é muito comum de dar metástase, tá bom? Então, lembrar também dessa diferenciação entre o SEC palpebral e o SEC conjuntival, ok? Então, com isso, a gente termina o bloco de tumor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. E aí, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Boa noite, doutora Juliana. Tudo bom? É o Hélio. Ei, Eli, Eu beleza? estava dando uma lida em relação aos melanomas, aos tumores de superfície ocular, e eles falam bastante da técnica no-touch. Os tumores palpebrais vocês usam também? Também, no touch. O material que a gente usa para tirar o tumor, eu lembro que a Laura até me perguntou sobre isso na conjuntiva. Ela falou que eles fazem duas mesas lá na Colômbia, uma com o material que usou para o tumor e a outra com material limpo. Na conjuntiva, eu não faço isso, porque os tumores são muito pequenos e a pinça que eu uso ali para o tumor eu descarto e pronto, Zé Fini. No caso da retirada de tumor palpebral, a gente acaba fazendo duas mesas, por quê? Porque uma eu vou tirar o tumor com a margem, tudo, a gente pega muito no tumor, muito no músculo, a gente não sabe o que vai estar comprometido ali. E como a gente vai mandar para congelação, a gente não deixa a mesa montada, porque é 1 hora para deixar a mesa parada ali, mesmo que a gente tampe e tal, aquele material de sangue. Então, na hora que a gente vai na hora que vai fazer a reconstrução depois da congelação, a gente monta uma nova mesa, abre uma nova caixa, abre uma nova mesa e aí faz a reconstrução. Tá? Na pálpebra a gente Certo. faz isso. Eu tenho mais umas dúvidas, assim, até Pode falar. bobas, em relação aos retalhos, enxertos, porque não podem ser retirados de outros locais, no caso Ah, do. isso é uma ótima pergunta, ele. Por quê? A pele palpebral é uma pele única, é uma pele que é difícil da gente encontrar em outro lugar do rosto, porque ela não tem subcutâneo. Quando vocês entrarem com a gente, com o pessoal da Plástica em Blefe, pede o pessoal mostrar isso para vocês. Logo abaixo da pele já é o músculo, ele não tem subcutâneo. Então, é uma pele muito fininha, muito especial, muito elástica. Então, se você conseguir repor pele de pálpebra com pele de pálpebra, ótimo, vai ficar muito mais anatômica, a coloração vai ficar muito mais uniforme. Quando a gente pega uma pele de região pré-auricular ou retroauricular, o que acontece? Essa pele ela já tem mais subcutâneo, ela tem uma coloração diferente, porque ela está num local diferente, então ela fica um pouquinho mais branca. Então, na hora que a gente coloca ali, aquele tipo de reconstrução que você bate o olho e fala, isso é pele, parece ser pele de orelha. Porque, assim, fica diferente, sabe? A pele, quando a gente consegue fazer uma reconstrução de pálpebra com a pele da própria pálpebra, né, da pálpebra superior, fica muito mais bonito, fica mais anatômico e a gente está devolvendo para o tecido um material, uma característica de pele que era dele mesmo, né? Que é essa característica da pele mais fininha, sem subcutâneo, com uma coloração similar à que a gente tirou, tá? Sim, E mas outra nos casos coisa, que você. e Pode rapidinho, falar. só uma observação. E lembrar que sempre, quando for possível fazer retalho, é melhor, porque o retalho ele sempre tem uma chance de pegar maior, deixando um pedículo ali para vascularização. Então, assim, se você puder, em vez de fazer, tirar a pele daqui e colocar aqui, fazer um retalho, né? Só rodar a pele, é sempre mais interessante do que um enxerto. Não que o enxerto não vai pegar nunca, ele pega. Mas para ele pegar, tem que ter sangue ali no leito. Então, como o orbicular, às vezes o orbicular do paciente é muito fininho, se você leva a pele com o orbicular bem fininho, bem pouquinho, ele às vezes não é capaz ali de dar uma pega tão boa na pálpebra. Às vezes a gente tem uma necrose da pele, e aí tem que tratar, às vezes tem que deixar cicatrizar por segunda intenção, entendeu? Entendi. Só mais uma dúvida assim, Pode meio falar. boba. O plano e o SUS, eles cobrem o anátomo patológico ou não? Cobrem o anátomo patológico, só que lá no Hilton Rocha a gente não tem serviço de que faça congelação para a gente. Isso é um motivo que eu não abri ambulatório de tumor lá no serviço de plástico. Eu sou doida para abrir, mas eu não abri por dois motivos.
Porque eu queria muito colocar um patologista de muita confiança e muita proximidade nossa, que eu tenho um que é o Mil, que é o Moisés Pedrosa. O Daírton, ele não tem muita comunicação com a gente, que é o que está lá atualmente. Então, assim, o patologista, nessas horas, ele tem que estar, assim, bem em contato mesmo, porque a gente liga, ó, como é que deu as margens? E aí, já viu a peça? A gente avisa, liga antes, fala, ó, amanhã vai ter congelação, marca aí, de tal hora deve chegar a peça. E a gente não tem esse contato tão próximo, mas o SUS cobre. O que o SUS não cobre? Por exemplo, exames como imunofluorescência, que são exames mais caros, aí é mais difícil da gente conseguir de cobrir. Apesar de que no São Geraldo, eles faziam algumas imunofluorescências pelo SUS também. Não sei se era cortesia da casa ou se era o SUS que autorizava, se era para fins acadêmicos, não estou lembrado, porque isso já faz tempo. Mas o anátomo sempre cobre. Agora, congelação não tem a possibilidade lá no Wilton Rocha, a não ser que você proponha para o paciente que, como eu faço na privada, por exemplo, eu opero no centro oftalmológico. Já tive casos de tumor lá que eu queria fazer congelação. Então, você tem duas opções. Ou você pede para o motoboy, porque você vai estar no bloco cirúrgico, você não vai você mesmo levar a peça lá para a Rua Grão-Pará, para o Moisés analisar. Então, eu contrato um motoboy da minha confiança, ele leva a peça e o Moisés me liga dentro de uma hora e fala: Ju, margens livres, beleza, pode reconstruir. Eu entro com o paciente de novo. A outra opção é fazer parafina 24 horas. A parafina 24 horas, você manda a peça para o patologista, ele vai fazer um outro método de preservação da peça, de corte da peça, inclusive é mais preciso, mais seguro do que a congelação, e você tem um resultado com 24 horas. O problema disso é, se o paciente é do interior, não tem onde ficar, ele vai estar com a pálpebra aberta, sangrando às vezes, né? A gente vai cauterizar ali, mas ele vai estar com defeito palpebral ali na pálpebra. A gente coloca umas rédeas, coloca o curativo, mas quem garante que ele vai voltar para casa de ônibus? Para onde que ele vai ficar? Entendeu? Então, assim, às vezes, por essa dificuldade social, a gente acaba optando pela congelação. Mas a parafina 24 horas é uma opção ótima para paciente esclarecido, que você vai colocar um curativo, ele vai para casa, no dia seguinte ele volta para reconstruir, entendeu? Sim, mas minha dúvida em relação ao anátomo patológico é principalmente nos tumores pequenos, que nem no calásio, esses Ah, não, tumores. manda, pode mandar. Assim, o SUS, eles sempre, se você mandar calar pterígio, eles sempre vão fazer o exame. Eu não sei, em relação à parte financeira do hospital, se eles teriam um porte para mandar tantos exames, que eu sei que é muito volume de cirurgia, isso teria que conversar com a Quênia, mas só pelo lado financeiro, porque pelo lado de pagamento do SUS, eles cobrem, sim, pterígio, calásio, tudo, tá? Certo, obrigado. Nada. Ô, Parabéns gente, pela aula, viu? obrigada. E deixa eu só falar uma coisa com vocês, uma última coisa que eu esqueci. Tem também o MOS. O MOS é o seguinte, a gente chama de cirurgia micrográfica de MOS. Então, quando a gente quer ter certeza que as margens estão livres, mas é um paciente super, hiper, ultra, mega vaidoso, é uma paciente loura de olho azul, linda, que tomou sol a vida toda, que está com aquele lesão nodular, que está chorando, que é um CBC, que vai ter que tirar a pálpebra, a gente pode fazer a cirurgia micrográfica, que é tirar um pouquinho, tirar a região do tumor, assim, quase que com nada de margem, e aí o patologista ele fica dentro da sala e faz cortes micrográficos para ver se tem tumor naquela peça, em toda a extensão da peça. É uma cirurgia que demora um dia, porque assim, tira uma fatia, manda. Aí o patologista vai avaliar. Ah, ainda está com uma margem comprometida nasal. E você tira mais um pouquinho, o patologista analisa. Então, uma cirurgia que o cirurgião e o patologista têm que ficar quase que o dia todo dentro do bloco. Mas, vantagens para o paciente. Você pode, assim, fazer margens cirúrgicas menores com segurança. Então, a região do defeito não vai ser tão grande, tá? Essa seria o MOS. Mais alguma dúvida, gente? Obrigadão, boa noite para todo mundo.